Então, como está também, pessoal? Então, novamente, um bom dia, né? Um bom dia a todos. E se eu conseguir botar isso aqui, consegui. Hoje, como todo mundo sabe, né? O pessoal, acho que a primeira vez que vocês vêm, não, né? Então, tudo bem. Bem-vindos na casa da mesma forma, tá? Então, de qualquer forma, vocês sabem que a gente corre o Evangelho, né? Capítulo a capítulo. E me coube, semana passada teve o capítulo 1º, me coube o capítulo 2º, que é: meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Eu vou ler a passagem, porque eu acho que a passagem já esclarece muita coisa, né? Então, Jesus está lá preso, né? Sai do Sinédrio, vai para o Palácio de Pilatos, né? Que era o grande governador da época. Chega lá no palácio, depois de ter sido açoitado, coisa e tal, e lá no Sinédrio, primeiro foi uma coisa light, voltou para o Palácio Imperial, e Pilatos sai e pergunta: vocês querem que solte, já que é Páscoa, né? Vocês querem que solte Jesus ou Barrabás? E aí muita gente não sabe, Barrabás era um ladrão, mas um ladrão contra Pilatos. Ele roubava o dinheiro que era dado para pagar os tributos, né, de Roma. Que Roma, ele não influenciava muito na vida de cada país, de cada povo que ele tomava, mas ele fazia a seguinte coisa: manda dinheiro, que dinheiro eu quero. Então ele fazia isso direto. E o povo, incitado pelo Sinédrio, porque tinha muita gente que abominava esse costume romano de pedir dinheiro, né, de tomar os tributos, pagar imposto, né, pegar o imposto, ele começaram a gritar Barrabás, e Barrabás. Volta Pilatos para dentro e inquire novamente Jesus, que ele já tinha conversado com ele. E ele fala: Pilatos, entrando de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. O que é que Jesus quis dizer, o meu reino não é deste mundo? Vamos pensando, eu vou depois cada pedaço. E se o meu reino fosse deste mundo, certamente os meus seguidores teriam lutado para que eu não caísse na mão dos judeus. Mas por enquanto, meu reino ainda não é daqui. E Pilatos perguntou então você é rei? Jesus respondeu: você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz. Então vamos lá. O meu reino não é deste mundo. Primeiro, o que ele disse? Que o mundo qual é o mundo que ele estava? Qual era o mundo que ele estava? O mundo material, da terra. Então ele está falando: o meu reino não é deste mundo material. Né? Vamos entender, o meu reino não é deste mundo. Ele estava encarnado na terra, então ele está falando de qual? Do mundo dos encarnados, né? Se o meu reino fosse deste mundo, quer dizer, se o reino dele fosse desse mundo, se ele fosse rei da terra, né, encarnado daquele tempo, ou as pessoas que o seguiam, porque todo aquele que segue a verdade ouve a minha voz. Lá no final ele fala isso, né? Todo mundo que segue a verdade, todo mundo que tivesse ouvido a voz dele, o seguiriam e não deixariam ele cair na mão dos judeus, porque foram os judeus que o prenderam e levaram a Pilatos. Por isso que eu fiz aquela introdução toda, né? Não deixaria ele cair na mão dos judeus. Mas, por enquanto, meu reino ainda não é daqui. Por enquanto, por quê? Porque significa que a terra, né, naquele momento não era o reino dele, mas um dia, ainda quer dizer, um dia, ele vai ser. E Pilatos então perguntou: você é rei? E essa pergunta é maravilhosa. E ele fala: você está dizendo que eu sou rei. Primeiro ele não se disse rei, né? Eu não sou rei, né? Você que está dizendo que eu sou rei. Agora vamos entender. Desde essa época, a gente tem muito isso. A gente tem um rei aqui muito conhecido, né? O rei Roberto Carlos, o rei do futebol, Pelé.
Sempre se chamou de rei, né? De regis, né? Em latim, regis, né? Rei. O cara que era o melhor de qualquer coisa. O melhor de qualquer coisa era o rei. Então, como a gente até hoje usa, né? Roberto Carlos, rei da balada, né? Músicas românticas. Pelé, o rei do futebol. 1000 gols, né? Milésimo, centésimo gol, né? 100 gols, não sei o que, por aí vai. Então, quando ele diz que ele era rei, ele fala, eu não sou rei, mas eu nasci, o reinado dele era, qual o reinado dele? O reinado dele era quem ouvia a palavra dele qual era? De amor e caridade, lembra? Então, olha só, ele, apesar de estar aqui bem invertido, tudo que ele fala, ele está falando da vida espiritual. Não está falando da vida material. Eu nasci e vi esse mundo para dar testemunho da verdade. Qual foi a verdade que ele veio dar testemunho? Alguém poderia chutar aí, por favor, matar no peito? Já que vamos falando de Deus, vou matar no peito e chuta a minha altura? Hein? A verdade que ele veio falar, que ele veio? O primeiro capítulo ele fala, eu não vim destruir a lei. E pegou a lei de Moisés e bateu nela até dizer chega. Né? Lembra aqui, ó. Capítulo número 1, não vim destruir a lei. Mas qual é a lei que ele não veio destruir? A lei de Deus. E a lei de Moisés, apesar de ter aqueles 12 mandamentos, né, as 2 placas de Moisés, era uma lei negativa. Não roubeis, não mateis, não sei o que, não sei o que lá, não, era tudo não. Né? Tinha alguma coisa que sim, mas 90% era não. Não pode isso, não pode aquilo, não faz o quê? Por quê? Porque Moisés pegou um grupo que tinha acabado de sair do exílio, né? 400 anos lá preso com os faraós, né? Preso lá no Egito, e era um povo turbulento. Então, em vez de dizer coisas que o povo deveria fazer, ele fez ao contrário. Da primeira revelação ele disse assim, não faça isso, pelo menos para que vocês melhorem um pouquinho. Quando Jesus chegou, ele pegou essa lei e bateu nela direto. Porque tinha o sábado, eu não lembro, meu pai trabalha todo dia e eu trabalho também. Quando falaram que Jesus trabalhava aos sábados, que era uma lei mosaica, né? Apedrejamento da mulher, né? Da mulher adúltera, ele falou, poxa, não sei o quê, quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. E aí todo mundo saiu fora, porque quem é que não tem pecado no nosso mundinho de terceirano, né? De espíritos imperfeitos. Então, ele veio mostrar que a lei mosaica, que tinha 462 artigos, quem conhece um pouquinho da lei mosaica, a lei mosaica falava de tudo. Era a lei do homem, Moisés, que pegou um povo altamente turbulento, que matava rindo, né? Eram quase selvagens, e teve que criar um monte de lei para que aquele povo se segurasse um pouquinho. E tinha a lei divina, que foram os 12 mandamentos. Essa foi a primeira revelação. Jesus veio e falou, olha, vocês já aprenderam o que não devem fazer, agora eu vou ensinar a vocês o que deve fazer. Então, a revelação de Jesus é uma revelação positiva e não mais negativa, como Moisés. Então, ele veio falar de amor, caridade, benevolência, indulgência, perdão, né? Então, quando ele fala aqui, eu vim dar testemunho da verdade, qual é essa verdade? A verdade que não era da Primeiro Testamento, o Deus vingativo, né? Porque no Primeiro Testamento, quem lê um pouquinho da Bíblia aí sabe que o Senhor, Deus dos exércitos. Então, era um Deus mau. Ele dizia assim, ó, entra naquela, como ele fez com não lembro agora, daqui a pouco eu lembro, mandou Moisés entrar numa cidade e matar todo homem, mulher, criança, não sobrar nada daquele povo. Você acha que Deus fez isso? A filisteus. Filisteus, lembrei. Então, pegou os filisteus e matou todo mundo, sumiu com aquela raça, né? Aí eu pergunto, esse é o Senhor, Deus, que Jesus veio mostrar? Não, pelo contrário. Foi um Deus de amor e bondade. Então ele veio dar testemunho da verdade. Por quê? Porque a primeira revelação acabou sendo o homem criando Deus, a sua imagem e semelhança. Um Deus vingativo, um Deus que não gostava, um Deus que dava dinheiro só porque você era bom. Os povos bons, Deus
protegia. Os povos ruins, era seca, não tinha. Então, assim, era bem um Deus bem parecido com nós, conosco, mas que, se a gente pensar direitinho, fizeram isso mais ou menos também com Cristo, né? Botaram um Cristo muito ligado aos problemas humanos, quando na verdade Cristo não falou coisa alguma sobre a vida material. Tudo que Cristo falou, ele falava sobre uma vida que existia, que era o universo dele, que era, meu reino não é deste mundo. Então esse reino de amor e bondade, que não só é na terra, mas também pode ser interpretado e deve ser interpretado dentro de nós. Então, eu tenho um reino de Deus dentro de mim, todos nós temos um reino de Deus dentro de si. O problema é que a maioria de nós, como eu também, lógico, principalmente eu, acho, a gente não consegue achar esse reino direito, né? Porque dá uma topada no dedo, começa, por Deus, por que você me fez arrancar esse tampo do dedo? Né? Você começa e esquece que Deus não teve nada a ver com essa topada que você deu. Foi você que não viu o negócio, foi você que estava distraído e foi você que bateu o dedo, ele não teve nada a ver com a história. Então, assim, a gente tem que começar a entender essa verdade de Jesus. O que é que Jesus veio mostrar? Deus não era aquele cara mau, Deus era um cara bom, que queria todo mundo com o seu reino dentro de si. E todo mundo sabe, a junção de nós todos, de toda a terra, melhor. O que é que acontece com a terra? Se todos nós fôssemos bons, o que é que seria? O planeta não seria bom? Porque quem faz besteira nesse planeta? Né? Nós fazemos besteira nesse planeta. Então, se todos fôssemos bons, o planeta seria bom. Então, é isso que Jesus falava. Faça o reino de Deus dentro de vocês, dentro de mim, né? Dentro de nós, né? Vocês. Dentro de nós, faça o reino de Deus dentro de nós. E na medida que você melhorar o reino de Deus dentro de você, o reino de Deus na terra, que é a junção do reino de Deus de nós todos, né? Vai aparecer. Então ele disse que ainda não era desse mundo. Então ele fala claramente que existe uma vida verdadeira, que não está na terra, concorda que ele fala claramente? O meu reino não é deste mundo. Então, o reino dele é em outro mundo. Aí ele está falando não só do mundo material terra, mas ele está falando do mundo espiritual dentro de nós, né? Que temos que fazer. E ele fala, mas por enquanto o meu reino não é desse mundo. E eu vim aqui só mostrar a lei. Então, o que é que ele mostra? Primeiro, que a vida verdadeira não está na terra. Que por enquanto a terra não permite esse reino de amor, benevolência, indulgência, perdão, concorda? Que ainda não é, basta abrir o jornal. Abre o jornal aí, Rede Globo, e vocês veem que o mundo ainda não é, né? Este mundo de amor e bondade, mas é outra coisa, é uma coisa que a gente tem que entender, mas por que o mundo não é esse mundo de amor e bondade? Por quê? Por favor, alguém responda. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer ainda dentro de nós este mundo, o reino de Deus. É isso que a gente sempre procura. Não, é porque o governo, é porque o mundo, é porque o fulano, é porque o ciclano. E esquecemos que a única forma de fazer o reino de Deus neste mundo só existe uma fórmula. Se eu começo a fazer o reino de Deus dentro de mim, você dentro de você e vocês todos dentro de vocês e esse planeta todo, ou pelo menos a maior parte, que nem precisa ser todo, mas a maior parte dele fizer, o que vai acontecer com o planeta? O reino de Deus vai estar aqui. Mas primeiro temos que fazer dentro de nós mesmos. E a missão de Jesus era testemunhar a verdade. E qual é a verdade que o Cristo veio testemunhar? Qual é? A verdade é, Deus é amor. Deus não é Senhor dos exércitos, não dá e não tira porque eu gosto de você ou desgosto de você. Porque antes era assim, a ideia era essa. Um povo, uma pessoa com muito dinheiro, Deus
gostava dele. Uma pessoa com pouco dinheiro, Deus não gostava dele. A ideia era que Deus nos dava coisas materiais porque gostava de qualquer um. Que se você parar e pensar, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como na questão 1, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, se ele gosta mais de você do que de mim, fica difícil entender um Deus que gosta mais de você do que de mim, ou gosta mais de mim do que você. Tem alguma coisa errada nesse Deus. A primeira coisa que ele tem que ser é justo. E para ser justo, ele tem que gostar de todos igualmente. Né? Porque justiça, não é isso? Né? A justiça é, eu gosto de todos igualmente. E a bondade está em onde você fizer o seu problema, tiver o seu problema, eu vou te dar a oportunidade de você resolver o seu problema. Eu não vou tirar o teu problema. Porque se eu tirar o problema teu e deixar o problema dela, eu estou sendo justo? Não, né? Concorda? Se eu tirar o meu problema e deixar o problema... Coitada, eu já botei 2 problemas em você. Problema dela, né? Você vê, Deus seria justo? Deus está justiça? Não, então a primeira coisa que ele tem que ser, ele tem que gostar de todo mundo igualmente. E ele tem que me dar a oportunidade que eu possa resolver o meu problema. E aí está a vida futura. Porque eu vou conseguir resolver o meu problema numa vida? Ou alguém acha aqui que vai virar um santo numa única existência? Vai virar um santo, vai ser um cara canonizado. Você, pá. Chico Xavier ao extremo, né? Em uma existência, esquece. Então, se não conseguirmos, o que é que tem que acontecer? Tem que ter mais de uma vida. Ou, como diz os espíritos puros, saberem tudo que existe no mundo material e ter todo o amor no coração. Alguém vai conseguir isso numa existência? Numas 100 existências? Numa 1000 existências? Numas 10.000 existências? Talvez. 100.000, aí a gente já começa a conversar. 100.000, né? Depois da fase luminal, porque a gente já teve antes dessa fase umas, nossa, sei lá quantas, né? Mas depois que a gente virou na fase gente, começou a ter livre-arbítrio, umas 100 milhões de existências, talvez a gente comece a entender. Então, o que Jesus falou foi isso. E qual seria o objeto da nossa... O que a gente deveria colocar todas as nossas fichas? Na loteria esportiva. Né? Ter dinheiro é bom? Claro que é. Ter muito dinheiro é bom? Não sei. Eu tenho um amigo que... Eu estava comentando, eu tenho um amigo que o pai dele é dono de minas de diamante na África do Sul. Né? Ele veio para o Brasil... porque ele não conseguia viver na África do Sul. Era 20 segurança, não saía, não podia fazer isso, não podia aquilo, só andava de helicóptero, o helicóptero deu pane, não sei o quê. Aí ele falou, vou para um lugar onde ninguém me conheça. Tanto que alguém sabe que tem algum cara que seja da África do Sul aqui, que seja coisa, ninguém sabe. Por quê? Porque ele não vivia bem. Aliás, ele não vivia, nas palavras dele, eu não vivia. Então, de qualquer forma... Ter dinheiro é bom, é lógico. Ter muito dinheiro é complicado. Ter muito dinheiro é complicado ao dobro, né? Então, a gente tem que entender essa coisa. Então, qual deveria, então, ser o objeto da nossa vida? Essa vida carnal, dinheiro, ou seria a nossa vida espiritual? A gente já sabe que a gente sobrevive, né? Todo mundo já sabe, eu sobrevivo. Esse balezinho de osso que vocês estão vendo aqui, chamado, no momento, Alexandro, já foi Paulo, Júlio, Sônia, sei lá quantos nomes para trás. E vai ser, sei lá quantos nomes para frente. Por enquanto, aqui agora, está aqui falando com vocês, eu, né? Como eu costumo brincar, eu, espírito imortal, está aqui, ó. Dizem que está aqui, né? Cada um, eu gosto de botar ele aqui porque fica mais bonitinho. Está aqui e ele, tudo que ele pensa e fala, tudo que ele pensa e quer, sai por essa boca, mas quem está falando é ele, né? Eu aqui só manifesto o que ele pensa e faz. Então, na medida que isso é verdade, aonde eu deveria colocar todas as minhas fichas? No mundo material que vai, vamos lá,
90 anos. Não, vou botar legal. Não, o pessoal da juventude fala que vai viver, a tua geração diz que vai viver 150, né? 150 anos. Puxa, um negócio, né? Bacana. Em compensação, o mundo espiritual você vai viver para sempre com você, para sempre. É eterno. Eterno não é um número, não é 1 bilhão, 1 trilhão, 4 trilhão, não é um número, é eterno. Eterno. Ou melhor dizendo, é imortal, né? Não ter fim, né? Hã? Não ter fim, imortal. Então, eu vou jogar minhas fichas no mundo material e estragando a minha oportunidade de ser feliz no mundo espiritual, vale a pena? Tudo bem, eu vou jogar minhas fichas, eu vou trabalhar igual um doido, eu vou ganhar dinheiro para burro, eu vou pisar em cima de todo mundo que eu tiver que pisar para poder ficar rico. Legal, ficou rico vamos botar aí, que ninguém fica rico aos 15 anos se não receber, né? Aos 40 anos, tá rico. Aí vai viver mais 120 anos, né? Botando 40 anos, 110 anos com aquela riqueza. Bacana, né? Só tem que todo que ele pisou, todo mundo que ele deu problema, o que acontece? Quando ele passar para o lado de lá, ele vai descobrir que tem que acertar tudo que ele fez de besteira aqui. Só tem que ir lá do lado de lá, ele não vai ficar 110 anos. Ele pode ficar 500, 600, 700, 1000 anos, dependendo da besteira que ele fez aqui. Depende só disso. Para resolver o que ele levou 40 anos para fazer. E ficou 110 usufruindo. Onde é que a gente tem que apostar nossas fichas? Aonde, por favor? No mundo espiritual. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Poxa, na verdade, tenho que apostar minhas fichas no mundo espiritual. Mas como é que eu faço isso, meu Deus do céu? Mas o que é viver? Aí vamos entender, vamos lá. Temos o livro dos Espíritos dá diversas leis. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então a primeira coisa que você faz é a sua consciência te apoquenta, para um pouquinho que tem alguma coisa errada nisso. Você fez alguma coisa, a tua consciência começa, né? É o famoso, aquele que aparece quando o pessoal cai, te aquieta que tem alguma coisa ruim, né? Aonde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. E Deus, como sabia que a gente era meio miolinho mesmo, Jesus, né? Sabia que a gente era meio miolinho. Você imagina, se hoje a gente tem essa dificuldade toda de entender Jesus, imagina 2020 anos atrás. Então ele fez um negócio bacana, deixou um negocinho só. Olha, ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como você ama a si mesmo. Lógico que esse terceiro ama ele nem falou, como ama a ti mesmo. Mas ele botou o quê? 3 amor. 3 amor. Então, primeiro, ama-se a você mesmo para poder fazer as coisas certas, para que você possa ficar mais tempo lá onde a gente tem que ficar, que é o mundo espiritual, bem. Então, ama a si mesmo, como você ama o próximo. E quem faz isso ama a Deus. Então, e aí ele falou, e eu vou te dar o segundo mandamento, que é igual ao primeiro, que é esse. Então, se você fez algo que vai lesar alguém, saiba que você está em dívida com a lei. Está em dívida com a lei. E como é que eu vou fazer para ter dívida com a lei? Então está aí, a grande frase, né? E aí Jesus ainda termina, está aí toda a lei e os profetas. Por que ele fez isso? Ele diz assim, pessoal, aprende isso aqui só isso aqui, que toda a lei e os profetas estão aí, ou seja, ama. Se você começar a se amar o suficiente para entender que a tua vida aqui na terra não é a melhor, e sim a vida no mundo espiritual é aonde você vai passar mais tempo, e que tudo que você faz, que faz a sua consciência ficar não se sentindo bem, vai te fazer lá naquele lugar onde você vai passar
mais tempo não ficar bem, onde é que a gente tem que apostar nossas fichas? Poxa, ninguém? Pelo amor de Deus, alguém acompanha, né? Onde você tem que apostar suas fichas? Você tem que apostar suas fichas na forma correta de me relacionar com todo mundo. Forma correta de relacionar com todo mundo. Ah, mas a forma correta de me relacionar com o mundo, como é que é? Aí vem o Livro dos Espíritos e diz, olha, como Jesus entendia a caridade. Porque a caridade resume amor, quer dizer, o amor resume caridade, na verdade. Aí pergunta-se, como Jesus entendia a caridade? BIP. Benevolência e perdão. Então, olha só, benevolência para com todos. Benevolência. Quem é benévolo? É o amigo. O amigo é um cara benévolo. Ele quer, acima dele, que você fique bem. Mesmo que para isso eu fique mal. Eu quero que você fique. Isso é o cara benévolo. É aquele cara que vai dizer assim, eu vou falar da minha infância, eu morava perto da linha do trem, vamos tacar pedra no trem, né? Infelizmente eu não tive nenhum benévolo do meu lado. Ai, meu Deus do céu, quando eu lembro de mim, às vezes até vergonha, mas vamos tacar pedra. Eu não tive um amigo benévolo que diz assim, cara, tu é maluco, tu é doido. Ainda bem que a gente acertava muito pouco, mas, pô, você é maluco, tu é doido, tu vai fazer um trem desse para quê? Esse é o amigo benévolo. Ele diz não às tuas besteiras. Ele fala, não, peraí, vamos quebrar o galho, vamos fazer a coisa certa. Então, ele é benévolo, é o benevolência para com todos. Eu vou sempre fazer o que eu acredito no mundo, do fundo do meu coração, eu vou te dar a diretriz que no fundo do meu coração eu acho que vai te fazer mais feliz. E qual é a coisa que vai fazer mais feliz? Vou pegar a minha consciência, onde está escrita a lei de Deus, vou pegar a minha consciência e vou dizer, poxa, se a gente fizer isso não vai ser legal. Tacar parede em trem é coisa de doido, né? E aí, vamos pegar e vou dizer assim, não vou, cara, não dá para jogar pedra em trem, bicho. A gente acerta alguém, vai machucar. Se não matar, né? Graças a Deus nunca aconteceu nada. Mas, né? Então, a gente tem que entender isso. Então, benevolência, é isso, benevolência. Indulgência então, benevolência é um movimento meu para o outro. Indulgência é um movimento do outro para mim. Você me fez alguma coisa, eu fiquei chateado, fiquei muito chateado com você. A gente tem que lembrar, eu uso muito esposa, então os casados aqui vão lembrar bem. Tem dia que qualquer um acorda com dois pés esquerdos, né? Tem dia que você acorda assim, parece que teus dois pés à esquerda, é aquele famoso bom dia. Bom dia por quê? Né? É o famoso bom dia por quê? Porque você acordou mal, né? Só que a gente tem que lembrar que todos nós aqui somos imperfeitos. Então, quem está do nosso lado, né? A sua esposa, o seu marido, o seu filho, tem um dia também que acorda com dois pés esquerdos. Irmão, cunhado, vizinho, acordou com dois pés esquerdos. Na medida que ele acordou com dois pés esquerdos e eu acordo com dois pés esquerdos, o que é que eu tenho que fazer? Entender que ele é tão imperfeito quanto eu. E se ele é tanto imperfeito quanto eu, ele faz as mesmas besteiras que eu. Na medida em que eu consigo entender isso, peraí, o cara acordou com a minha mulher que de vez em quando deve falar, o cara acordou com os dois pés esquerdos hoje, então vou ficar quieto. É igual quando a minha mulher quando eu falo, hoje é na maciota para o negócio não pegar, né? Então assim, por quê? Porque eu consegui, qualquer um consegue, entender que todos nós somos imperfeitos e temos aquele dia que não deu, né? Acordei mal, fui para um lugar legal, não fui para um lugar muito legal. Então, na medida em que eu entendo que eu sou tão imperfeito como o outro, e eu aceito a mim mesmo, né? Porque quando eu acordo com dois pés esquerdos, eu estou certo. Ou por alguém acorda com dois pés esquerdos e acha que está errado. Estou certo, hoje dá coisa. Então, você também tem que dar o direito para outra pessoa acordar com os dois pés esquerdos e achar-se
certa. E isso é indulgência. Isso é indulgência, esse entendimento, né? Ou quando aquele irmão faz uma coisa muito pior, né? Um indivíduo matou outro indivíduo, um negócio horrível, né? Um negócio horrível. O que normalmente a primeira coisa que a gente faz, todos nós, facínora, deveria, sei lá, acontecer o pior com aquele indivíduo. Nós estamos vendo o espírito imortal daquele indivíduo ou estamos vendo o erro daquele indivíduo? A gente mistura o acontecido com o ser. Todos nós somos espíritos com DNA divino. Aí digo, DNA divino Deus não fez assim? Deus chegou e falou assim, vou fazer mais um mané essa semana. Pum, nasceu o Alexandre lá. Pá, nasceu. E aí vou chegar a espírito puro, né? Vou lá chegar a espírito puro. Só tem que durante um tempo, o Alexandre jogava pedra em trem. Se o Alexandre jogava pedra em trem, ele não era um cara muito legal, concorda? Ele ainda não é, mas pelo menos está um pouquinho melhor, né? Então assim, o Alexandre era ruim como pessoa, como ser, como DNA divino, ou o Alexandre não sabia o que estava fazendo? Não sabia o que estava fazendo, não conseguia medir as consequências. Então o que é que vai acontecer? Na próxima vez que eu for, daqui a outra encarnação, que eu entrar num trem, talvez eu descubra que tem uma pedra que eu vou ter que, né, para poder ver se... Mas por quê? Porque eu não sabia o que estava fazendo, a minha consciência ainda estava adormecida o suficiente e eu fiz uma coisa errada. E o que tem que acontecer para que eu possa acertar isso? Eu tenho, primeiro, aprender que aquilo não é legal. Então, eu tenho que começar a minha mente a entender o que é o bem e o mal, né? Lógico que eu estou falando de garoto, e garoto normalmente faz muita besteira. Você não, eu sei que você é um cara legal, mas garoto faz muita besteira, né? E não, você está casado, não, isso já é outro patamar, aí já é, né? Mas garoto faz muita besteira, e aí depois você passa, como diz, né? O homem passa 40 anos destruindo o corpo para passar outros 40 arrumando, né? É isso aí, não é? Então, só, a gente tem que entender assim, conforme você for melhorando, você vai entendendo melhor essa lei, e conforme você vai se conhecendo a si próprio, você vai ficando mais maduro, vai dizendo, poxa, mas isso aí não está legal. Você melhor interpreta essa lei divina. Quando você interpreta melhor essa lei divina, cada vez você faz menos burrice, né? Principalmente com mais idade, quando você já fez e viu um monte de coisas, você começa a julgar com mais facilidade. E por que o perdão? Aí tem o final, por que o perdão? Por que o perdão? Perdão. Já notaram? Geralmente, ódio, raiva é um amor que adoeceu. Ah, não é verdade. É um amor que adoeceu. Vamos lá. Vou mostrar bonitinho. Um estranho fez uma coisa horrível com vocês. Vocês ficam com raiva dele. Ok? Ódio pode ser durante um curto período. Agora, uma pessoa que você ama, adora, faz essa mesma coisa. Essa raiva e esse ódio passam? É difícil. Por quê? Porque o ódio é um amor adoecido. Você gostava de alguém, tinha afeto por alguém. Aquela pessoa te fez alguma coisa e você criou o ódio, né? Você virou a chave, né? Virou, como se fala, amor e ódio, duas faces de uma mesma moeda. É mais ou menos isso, é um amor que adoeceu. Então vamos lá. Na medida em que você tem esse amor adoecido, o que você tem que fazer para não ficar com isso dentro de você? Porque sabe o que é o ódio? O ódio é isso, quer ver? Não vou nem apontar para ninguém aqui para não dar problema. Ó. Aquele cara eu quero que morra. Morre feliz.
Quero que... Como é? Frito com batatas fritas. Eu quero aquele frito com batatas fritas. O que você fez? Você botou a sua mente e o seu coração vibrando numa estrutura muito ruim. O que aconteceu? Num nível muito ruim. O que aconteceu? Você ficou ruim. Quem bebeu o veneno? Você bebeu o veneno e rezou para ele morrer. Então qual é o perdão? Por que o perdão? O perdão você para de beber o veneno. Essa é a diferença. O perdão você para de beber o veneno. Você diz assim, tá bom, eu estou com um amor adoecido, adoeceu aquele amor pelaquela pessoa, mas eu vou agir com aquela pessoa, não é esquecimento, não é Alzheimer. Muita gente, o perdão das ofensas é o esquecimento. Não, esquecimento é Alzheimer, ou doença mental. Você vai lembrar, você vai saber do que ela fez, mas você não vai agir baseado naquilo. Aquilo não te traz mais a coisa. Isso é o perdão. Esquecer ninguém esquece. Esquecer é Alzheimer, né? Então assim, eu vou fazer para aquela pessoa tudo que a minha consciência diz que é bom para ela, eu vou ser benévolo, vou ser indulgente e vou perdoar ela, porque senão quem fica tomando veneno sou eu. Morre com batata frita, morre com batata frita. E eu estou tomando veneno. Eu que estou fazendo meu corpo ficar cada vez pior. Então, benevolência, indulgência e perdão. E como é que as coisas se dão? Eu acho que não vai dar tempo. Quais são os pilares da doutrina espírita? Quais os pilares da doutrina espírita? Pilar 1. Existência de um Criador. Quem aqui acredita em Deus? Por favor, levanta a mão. Eu não acredito. Eu sei. Crença é ato de fé. Crença, né? Eu não sei se existe, mas eu tenho a crença que aquilo existe. Isso é crer. Agora eu sei. Eu vou mostrar para você por que eu sei que Deus existe. Existe uma criação? É evidente, o universo está aí, nós estamos aqui, essa cadeira está aqui. Existe uma criação, ok? Essa criação demonstra que é uma criação inteligente. Ou alguém já viu o planeta saindo correndo assim atrás de outro, batendo, né? Estrela dando voltinha, saindo de um lugar voltando. Não tem. Então, tudo aqui no universo mostra inteligência. O homem descobriu uma lei, nós, que todo efeito tem uma causa. Então, efeito, universo. Causa, desconhecida, tá? Causa desconhecida. Mas, efeito, universo. Todo efeito inteligente mostra uma causa inteligente. Concorda? Todo efeito inteligente mostra que a causa é inteligente. Aí o universo demonstra que tem uma inteligência. Aquela coisa tem uma inteligência. O que significa que essa causa, que a gente ainda não sabe o que é, não só ela é muito poderosa, que ela fez um negócio chamado universo, que eu não tenho condições, alguém aqui tem condições de fazer um universo? Acho que ninguém. Então, é muito poderosa e não só criou isso, como mantém outra lei humana, a teoria do caos. Uma bolinha mexida aqui embaixo causa um reboliço lá em cima danado. Então, a lei é essa, sistemas complexos criam pequenas variações aqui no início, criam grandes variações no fim. Alguém viu variações muito grandes no universo? Não. O universo é mais ou menos constante. É uma gigante amarela, vira uma pequena vermelha, geralmente vira uma gigante vermelha, depois vira uma estrela, vira uma pequena azul, depois dependendo do tamanho, uma de nêutrons e por aí vai. Isso é mais ou menos o que acontece com todas as estrelas. Se a causa é inteligente, se demonstra um poder danado e se essa coisa, pela teoria do caos, que já é provada, não degringola, significa que existe uma força, ainda não demos nome, né? Uma força que não só criou esse negócio todo, né? Criou essa criação chamada universo, como mantém. Porque senão
estaria tudo degringolado. Aí pergunto, o nome dessa força a gente chama de Deus. Questão de dar nome. O hebreu chama de Yahvé, né? O Veda chama de Vishnu. É uma questão de dar nome. A gente adora o nome, mas vamos parar vamos entender. Existe uma força que não só criou tudo que a gente tem, como também mantém esse trem. Então, vocês agora acreditam em Deus ou sabem que Deus existe? Viu a diferença entre crer e saber? Eu falei cientificamente aqui. Cientificamente, estou falando de crença religiosa, não, estou falando cientificamente. Então, se Deus existe, outra coisa que está demonstrada através do Espiritismo, principalmente, é a imortalidade da alma. Mas quem conhece as experiências dos anos 60 dos russos, o russo estudou muito o Espiritismo, parece que não, mas estudou, não com essa visão, mas a visão da parapsicologia, estudou bastante. Então, pergunto, já tem estudos claros da pré-existência e após-existência da alma. Aí eu pergunto, vocês acreditam na imortalidade da alma ou vocês sabem que está a imortalidade da alma? Quem trabalha aqui sabe. Para a gente saber, eu não trabalho lá dentro, para quem não sabe, é bom ler, estudar. Você vai ver, tem lá, projetos científicos, o homem em projetos científicos descobrindo a alma existe. Então, eu já sei que existe Deus, que existe alma. E se a alma existe, o que acontece com ela? Algumas religiões dizem que vai ficar dormindo até o dia do juízo final. Tem outra que diz, não, vai para o inferno, vai para o céu, ou fica lá no purgatório. Também são interpretações. Mas, vem cá, Deus seria justo? Vamos lá, Deus seria justo, eu vou te dar 150 anos, vamos voltar aos 150 anos, vou te dar os 150 anos. E nesses 150 anos eu vou pesar tudo que você fez e vou ver se você fez mais coisa boa, eu vou ver, você vai para o céu ou para o inferno. Ok. Aí, nesse meião nosso aqui, alguém ia para o céu? Ou alguém aqui está sem pecado? Sem pecado é a palavra, mas não, sem fazer besteira ao longo da vida. O céu ia estar vazio, ia ter muito pouca gente, né? A verdade é essa. Então assim, se isso é verdade, ainda tem uma maldade maior. Por exemplo, você tem um filho, você gostaria que esse filho vá para o céu ou para o inferno? Mas aí você não foi para o céu, o filho foi para o céu, você está no inferno, já imaginou? Que saudade do meu filho aí, ou vice-versa, seu filho fez uma besteira maior, foi no inferno, e você lá no céu. Que coisa absurda, se você parar, é absurdo, é totalmente absurda essa ideia, é totalmente absurdo, porque que Deus é esse que vai separar você da pessoa que você mais ama? Agora, se eu digo para você, dizer assim, olha, você fez besteira, você vai para o outro lado, você vai se arrepender, você vai procurar ver o que é que você precisa para melhorar e você vai voltar, de preferência os dois juntos ou bem próximos, para poder se melhorar melhor. Então você foi para o outro lado, acabou, já sabemos que a alma continua, né? A alma continua, foi para o outro lado. Aí vai dizer assim, puxa, mas eu quero ficar bem junto com a minha mãe, eu quero ficar bem junto com o meu filho. E aí eu vou para o outro lado e dizer assim, ó, para você ficar bem, você tem que fazer isso, isso, isso e isso na próxima vez que você vier, para consertar as besteiras que você fez. Porque senão, se não fosse isso, seria a graça de Deus. A graça de Deus vai te salvar. Você já deve ter ouvido essa expressão. A graça de Deus vai... Mas por que a graça de Deus vai salvar ele e não vai salvar a mim? Por quê? O que Deus tem contra mim? Né? Agora, na medida em que deixou de ser Deus, mas ele vai resolver os problemas dele e eu vou resolver meus problemas meus. Se eu não resolver meus problemas, o que vai acontecer? Eu vou encarnar, fazer um monte de besteira de novo, vou desencarnado, vou dizer que deu zebra. Não fiz nada do que devia ter feito. E aí? O que vai acontecer? Vou voltar de novo para consertar e ele vai ter andado. Ele conseguiu ter andado. Eu vou olhar para ele e falei, puxa, cara, era amigão.
e não consegui. Aí o que eu vou fazer? Olha, eu quero agora essa prova, essa expiação, porque eu quero chegar do lado do meu amigo, daquela pessoa que eu amo, meu ex-filho, meu ex-pai, meu ex-marido, meu ex-esposa, né? E aí eu vou tentar. Então, é essa a roda da vida. Então, a reencarnação é um processo de evolução, de aprendizado. Eu sei da comunicabilidade dos espíritos. Ou alguém tem dúvida aqui, quando você para, estou passando um minuto já, quando você para e faz assim, olha, você está frente a uma situação, você ouve duas vozezinhas diferentes, vai lá e dá uma fechada nele. Fala de homem, né? Fala aí, dá uma fechada nele, né? E não, faz isso não. Poxa, afinal, todo mundo aqui, eu acho que alguém não teve em frente a uma situação e ouviu duas vozes contrárias? Ou alguém acha que é a própria mente que se dividiu ao meio e metade boa e metade ruim? Não. O que há? Há duas influências no mundo. Uma mais carregada e outra melhorzinha. E a gente tem o livre-arbítrio por quê? Porque você ouve as duas e faz o que você quer. Né? E assume a responsabilidade. E assume a responsabilidade. E o final, Jesus como guia e modelo. Por que guia e modelo? Porque ele falou que Deus é amor e exemplificou amor o tempo inteiro. E com isso, ele cria um ponto de vista novo, que é o que eu queria falar, mas eu vou passar um pouquinho do tempo, vocês me desculpem. Qual é o ponto de vista novo? Na medida que eu entendo que eu devo estar no mundo espiritual melhor do que na Terra, o que aconteceu com os problemas da Terra? Perderam importância. Perderam importância. Porque se eu estou passando porque eu próprio pedi, se eu passar bem eu melhoro pela eternidade, qual é a importância dos problemas aqui? Qual é a importância? 150 anos? Frente à eternidade? E esse é o ponto de vista, esse é o cerne da coisa. A partir do momento que você começa a entender que você é um espírito imortal, a partir desse momento você começa realmente a entender que o que eu passo aqui, eu próprio pedi. E se eu próprio pedir, é porque eu preciso passar. E se eu preciso passar, eu tenho que passar da melhor forma possível, para não ter que fazer de novo. E se eu vou passar da melhor forma possível, eu vou estar lá, naquele mundo espiritual, pela eternidade melhor. E pela atenção, obrigado.